está escrito, Gênesis 11, 27 em diante. Este é o relato da família de Terá, pai de Abraão, Naor e Harã. Harã, que foi o pai de Ló, morreu em Ur dos caldeus, sua terra natal. Enquanto seu pai Terá ainda vivia, tanto Abrão como Naor se casaram. A mulher de Abrão se chamava Sarai, e a mulher de Naor, Milca. Milca e sua irmã Iscá eram filhas de Harã, irmão de Naor. Sarai, porém, não conseguia engravidar e não tinha filhos. Certo dia, Terá tomou seu filho Abrão, sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e o seu neto Ló, filho de seu filho Harã, e se mudou de Ur dos caldeus. Partiram em direção à terra de Canaã, mas pararam em Harã e se estabeleceram ali. Terá viveu 205 anos e morreu enquanto ainda estava em Harã. Gênesis 12, 1. O Senhor tinha dito a Abrão: deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Olha que interessante. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. 4. Então partiu Abrão, como o Senhor havia instruído, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Domingo passado, na live das 7h30, e outra coisa, eu não vou pregar, como domingo passado eu não fiz, nessa também eu não pregarei a mesma mensagem. Então à noite nós vamos pregar uma outra mensagem. À noite vai ser como o orgulho vai impedir algumas pessoas de dar a volta por cima. A gente vai estar conversando isso à noite. E agora na parte da manhã eu quero falar sobre confiança num Deus confiável. Tá bom? Confiança em um Deus confiável. As notícias são inúmeras. Esses dias para trás, nosso presidente, ele fez um pronunciamento polêmico. E nesse pronunciamento polêmico, ele deixou claro que ele estava preocupado com vidas, mas também estava preocupado com os empregos. E claro, essa deve ser a preocupação. Se porventura estivermos isolados de modo total, sem pensar como também tratar a recessão econômica que virá, isso, ou a crise econômica que virá, isso certamente traria outras tragédias, ou talvez uma tragédia maior do que a que estamos vivendo. É claro que o modo como ele se expressou gera um pouco de raiva em alguns, não é? Mas é certo que os nossos governantes vão ter que preocupar com essas duas situações. Tomar decisões difíceis é coisa de líder, então eles precisarão tomar decisões difíceis, e é por isso que nós temos orado por eles, para que tomem as decisões de modo correto. Então, esses dias para trás, tivemos esse pronunciamento. E não só um pronunciamento do nosso presidente, que trouxe muita desconforto em algumas pessoas, ira em outros, alegria em outros. Não. Nós também estamos recebendo inúmeras informações que estão chegando nos noticiários, nas redes sociais, e, claro, a gente tem que ficar atento, porque muitas notícias que chegam a nós, elas podem estar enviesadas com ideologia. Aliás, de fato, é difícil a gente confiar que alguma notícia vai estar neutra de fato. Muitas das notícias que são transmitidas para nós,
elas estão enviesadas com ideologias. E a gente tem que ficar atento com isso, fique atento. Mas também tem chegado boas notícias, não é? Que algumas substâncias estão sendo testadas, estão recebendo, estão tendo êxito no tratamento que o vírus, da enfermidade que o vírus provoca. Então, a gente também está tendo algumas boas notícias. Mas vem inquietação, não é? Para você, autônomo, microempreendedor, pai de família, mãe que sustenta a casa, a gente fica preocupado, porque os boletos estão chegando, né? Ontem, acho que foi ontem, chegou o boleto da Copasa lá em casa, não é? Os boletos não pararam de chegar. E a gente parou, pelo menos uma semana, outros uma semana e meia, pararam. E a gente fica preocupado. E é essa a situação que nós estamos vivendo. Algumas nações, como a Espanha, estão vivendo uma situação mais adversa. E o mundo parece que está caindo ao nosso redor. E teve uma outra informação, só para a gente ilustrar bem essa pregação de hoje, é que o presidente, ele deu um decreto, deixando claro que os serviços que as igrejas prestam para a sociedade são importantes. E eu vi uma notícia no jornal O Tempo, preciso conferir se de fato ela é verídica, que o judiciário disse que não, que a fé não é um serviço essencial. É aí que está a questão. É por isso que eu faço questão de pregar Gênesis 12, e é por isso que eu quero chamar você para uma reflexão. O presidente traz um decreto dizendo, não, os serviços que as igrejas prestam para a sociedade é fundamental. E, claro, eu preciso ver, eu vi no jornal O Tempo, é um jornal de Belo Horizonte, tem um tipo de respeito, noticiou que o judiciário disse que não, teve uma decisão de um juiz que disse que não, que os serviços das igrejas não são essenciais, como de hospitais, por exemplo. É por isso, e é aí que está todo o nosso diálogo, que a gente vai ter nesses próximos 20 minutinhos. Será que de fato a fé não é tão importante assim? E será que confiar num Deus confiável muda a minha situação, as minhas aflições? E é baseado aqui na história de Abraão que a gente vai tirar esses aprendizados. Primeiro, Abraão é notório, ele era da região de Ur, dos caldeus, Iraque, Babilônia. E sua família estava ali, nessa região, quando seu pai decide sair daquela região e migrar para outra região. E nesse processo, Deus, Gênesis 12, ele se manifesta a Abraão. Deus, ele se manifesta a Abraão. É aí que nós temos o primeiro aprendizado, e eu gostaria que você pudesse guardar bem no seu coração. O único modo da gente confiar em Deus, o único modo da fé ser gerado em nós, é só quando Deus se revela a nós. Não tem como confiarmos num Deus que não se revelou a nós, se fez conhecido a nós. E aí você me pergunta, pastor, eu só posso confiar em quem se revelou a mim. Como Deus se revelou a mim? Porque para Abraão, ele se revelou de modo pessoal. Para Abraão, ele se revelou de modo miraculoso e maravilhoso. Mas como Deus se revela a mim hoje? Como eu posso conhecer Deus? Como Ele tem se feito conhecer a mim? Pelo menos de dois modos. O primeiro,
como Salmo 19 nos relata, ele se faz conhecido pela sua criação. De algum modo, nós podemos conhecer algumas características de Deus quando olhamos para a criação. Os céus declaram a glória de Deus. De algum modo, quando você olha para o céu, quando você olha para a vegetação, quando você olha para a fauna, quando você olha para você mesmo, sua estrutura física, no mínimo vem um questionamento. Como tudo isso veio a existir? Certamente existe um ser grandioso, que fez tudo isso, ou trouxe tudo isso à existência. Então, o primeiro modo de se conhecer a Deus, ou pelo menos algumas características de Deus, é olhando para a criação de Deus. E quando eu olho para a criação de Deus, eu percebo uma coisa: Deus é muito grande, Deus é muito poderoso, Deus é muito sábio, Deus é organizado. Você tem algumas conclusões. Quando você olha para a complexidade do corpo humano, do sistema, de todo o sistema, da natureza, você vai chegar a essas conclusões, pelo menos. Deus é grande, Deus é organizado, Deus é sábio, inteligente, Deus é poderoso, ou todo-poderoso. Mas outro modo da gente conhecer a Deus é através da revelação que Ele nos traz. Ele se faz conhecido pelas Escrituras. É por isso que é tão importante a leitura das Escrituras. É por isso que a minha fé está intimamente ligada com a minha frequência, ou a saúde da minha fé está intimamente ligada também com a frequência de eu estar exposto às Escrituras, a leitura das Escrituras. Por quê? Porque vem das Escrituras todo o conhecer que Deus quis nos revelar, tudo aquilo dele que Ele nos quis revelar. Então, para Abraão, Deus, Ele se manifestou a Abraão. Para nós também, Ele se manifesta a nós, Ele se faz conhecido, primeiro pela criação e depois pelas Escrituras. É só aí, é só desse modo, é a partir desse Deus se fazendo conhecido, é que nós podemos confiar nele. Então, esse Deus, ele se manifesta a Abraão. E ele dá uma direção a Abraão. Ele diz: Abraão, eu quero que você deixe a sua terra natal. Eu quero que você deixe os seus parentes. Eu quero que você deixe a sua família. Eu quero que você deixe a família de seu pai. E eu quero que você vá, melhor dizendo, eu quero que você deixe a família de seu pai. E eu quero que você vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Percebeu? Primeiro, Deus se fez conhecido a Abraão. Como Deus se faz conhecido a você? Pela natureza, pelas Escrituras. Nós não teríamos noção do tamanho do amor de Deus se nas Escrituras não lêssemos e nos fosse revelado que Ele deu o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar. Nós não teríamos esse conhecimento de Deus se as Escrituras não falassem isso a respeito dele. Nós não teríamos a dimensão da graça de Deus quando Ele, o Pai, dá seu Filho. O seu Filho morre na cruz para nos substituir da punição eterna. Nós jamais teríamos noção de tamanha graça se não fosse pela revelação que vem das Escrituras, a revelação de Deus pelas Escrituras. Sabe, só para ilustrar um pouquinho aqui. Você já viu essa situação? Você muitas vezes, e isso acontece muito nos relacionamentos amorosos, né?
A pessoa quer encontrar alguém para se casar. E aonde ela vai procurar? Ela insiste em procurar alguém para se casar nas redes sociais. E aí ela olha as fotos no Instagram. Aí ela olha a foto no Facebook. E aí dá um jeito de achar o WhatsApp da pessoa. Ou começa a conversar ali no Instagram ou no Facebook mesmo. Mas tudo isso, a pessoa está se revelando ao outro, online, à distância, através de plataformas, de redes sociais, né? Então, o apaixonado ou a apaixonada, bate o olho no perfil do Instagram, bate o olho no perfil do Facebook e diz, é ele, é ela, não é? E aí começam a conversar. E ficam aquelas conversas, né? Agradáveis. Tudo isso pelas redes sociais. Mas aí, o apaixonado decide marcar um encontro com a moça. Ou a apaixonada decide marcar um encontro com o rapaz. Numa lanchonete. Aí quando chega, não é nada daquilo que se estava vendo no Instagram ou no Facebook. Porque a pessoa se revelou, mas se revelou de modo não genuíno. Se revelou de modo aparente. Compreende? Mas o interessante é que os meios que Deus se fez conhecido revela de fato quem Ele é. Quando você tirar tempo, e nessa correria que você estava e agora não está mais, você pode sim tirar tempo e dar uma olhada para as estrelas, dar uma olhada para o céu estrelado, dar uma olhadinha para esse céu azulado. E esse céu azulado, quem entendeu, guarda no coração. Dá uma olhadinha na vegetação, tirar uma reflexão da complexidade do seu ser, do seu corpo, de como Deus se revela nas Escrituras. E Ele não se revela de modo aparente, Ele se revela de modo genuíno. Mas é aí que está, quando Deus se revela a Abraão, qual é a resposta de Abraão para essa revelação de Deus? Confiança. Confiança. E confiança em meio a situações adversas, porque é nas situações adversas que nossa confiança é revelada. Entenda, um Deus desconhecido se revelou a Abraão. Esse Deus desconhecido, dos inúmeros deuses que Abraão, de algum modo, teve contato, falsos deuses, porque Deus só existe um. Esses inúmeros falsos deuses que Abraão teve contato, o verdadeiro se manifestou a ele, se revelou a ele. E qual foi a resposta de Abraão para esse Deus que se revelou a ele? Confiança. Mas confiança em momentos adversos. Porque sair do meio da parentela, se acontecesse alguma coisa com Abraão, a esposa não tinha filhos, o nome de Abraão seria definitivamente apagado. E para um oriental, ter o seu nome totalmente apagado era a maior tragédia da vida deste oriental. Abraão tem que tomar uma decisão difícil em meio à adversidade. E qual é a decisão difícil que Abraão tem que tomar? Confiar num Deus que se revelou a ele. Fazendo aplicação para nós agora, hoje, nesse momento de tensão, de dúvidas que estamos vivendo. Você tem as características de Deus reveladas a você através das Escrituras. E não só através das Escrituras, através de um relacionamento com Ele.
através de como Ele está se fazendo conhecido a você. Eu quero usar uma ilustração para facilitar o seu discernimento. E eu gosto de usar essa ilustração, talvez alguém já ouviu eu fazendo essa ilustração, mas pega aí de novo. Imagine você vai viajar lá para Caldas Novas. Daqui a alguns meses, Deus há de te dar essas condições aí, você vai viajar. Mas você precisa deixar a sua casa na confiança ou nas mãos de alguém. Pergunto, você vai deixar nas mãos de alguém que passar pela rua e você vai dizer, ô rapaz, eu vou viajar para Caldas Novas, cuida aqui da minha casa? Obviamente que não, nunca você faria isso. Mas, se fosse seu pai, seu irmão, seu melhor amigo, a resposta é óbvia. Claro, pastor. Eu confio no meu pai porque meu pai é confiável e eu tenho um relacionamento com ele. Eu confio no meu irmão porque meu irmão é confiável e eu tenho um relacionamento com ele. Eu confio no meu melhor amigo porque ele é confiável e eu tenho um relacionamento com ele. Nesse momento de caos, do mesmo modo tem que ser com Deus, mas num grau diferente, num grau absoluto, fundamental. Deus é aquele que nunca falha, que nunca nos decepciona, porque Ele se revela assim e Ele se prova desse modo. Nesse momento de caos, embora o presidente da República tenha baixado um decreto dizendo que a fé é fundamental e os serviços que as comunidades cristãs prestam para a sociedade são fundamentais, ou a igreja presta é fundamental, e aí vem um juiz e diz, não, fé não é fundamental. Para você, cristão, você sabe, a fé é fundamental. É importantíssimo confiar em Deus nesse momento, e é nesse momento que minha fé é revelada. Sabe qual é a bênção das tribulações? Sabe qual é a bênção do caos, se assim podemos dizer? A bênção do caos e a bênção da tribulação é que ela revela o nosso grau de confiança no Deus que nós falamos, cantamos e dizemos que nele depositamos nossa fé. Nesse momento, e eu já estou caminhando para o fim, eu gostaria muito que você pudesse pensar sobre, primeiro, Deus é confiável. E Ele se revelou a nós pela natureza e pelas Escrituras. A Abraão, Ele se revelou de um modo pessoal, maravilhoso e miraculoso. A mim, Ele se revela pela natureza, pelas Escrituras e por um relacionamento devocional que eu tenho com Ele. Mas em resposta, qual é a resposta? Sabe, irmãos, tem algumas coisas importantes sobre a vida que a gente precisa guardar no coração. E o relacionamento com Deus, a única coisa que agrada a Deus é a fé. A confiança, é claro que essa confiança é percebida pelas obras. Mas o que agrada a Deus é essa confiança que é percebida pelas obras. O que me adianta cantar que eu amo a Deus, mas quando vem as tribulações, eu desconfiar dEle. E quando Ele me dá uma direção pelas Escrituras, eu desconfiar dEle. É por isso que quando Abraão recebe essa direção de Deus, desse Deus que se revelou a ele, ele tem uma resposta de fé. E isso é o que agradou e agrada a Deus. Você que está aí, uma semana parado, uma semana e meia parado, os boletos estão chegando, o medo da enfermidade vai batendo no coração. Nesse momento, e é nesse momento,
que a nossa confiança em Deus é revelada. Essa fé, que é a confiança, ela precisa permanecer inabalável. À noite, eu quero falar com você, é como o orgulho vai te atrapalhar a dar a volta por cima. Mas nessa manhã, eu quero falar com você, é como a fé vai te ajudar a dar a volta por cima. O Deus confiável, nele é que depositamos nossa confiança. É a fé. Enquanto alguns juízes declaram que a fé é acessório, as Escrituras diz que ela é o único modo de Deus se agradar de nós. Abraão deixou a sua parentela e ele foi para uma terra desconhecida. E nessa terra desconhecida, ele teve o filho da promessa. E por esse filho da promessa, Deus multiplicou a descendência de Abraão. E hoje, de modo espiritual, somos descendentes de Abraão. Eu me lembro e finalizo agora. Talvez ele esteja até me assistindo na live. E eu faço questão de citar o nome dele porque eu fiquei marcado com a fé desse homem. Irmão José, do pequeno grupo do nosso irmão Misael e da nossa irmã Sebastiana, que deve estar nos assistindo agora. Irmão José, um senhor crente, contou o testemunho dele para mim, de como ele teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Foi numa quinta-feira, ele veio aqui, depois do almoço, e eu me assentei e ouvi, e eu quero dar brevemente, para finalizar, sobre como a fé vai te ajudar a dar a volta por cima, mas é confiança num Deus confiável. Eu quero ilustrar, finalizar com essa ilustração desse testemunho do irmão José. Ele me disse que ele, toda a vida, professava uma outra fé. Mas em um determinado dia, eu vou resumir, porque eu vou lembrar das partes mais importantes ou as partes que me marcaram. Ele se encontrava enfermo, muito enfermo. E ele andava dobrado assim. E um certo dia, ele foi convidado para ir num culto. Ele entrou no ambiente de culto, dobrado. Tomava inúmeros remédios, fazia tratamento, mas a dor não passava e ele continuava encurvado e tomando inúmeros remédios. E nesse dia ele entrou na igreja, no prédio da igreja, no ambiente de culto, e ele ouviu o pastor pregando. E o pastor falou de confiar em Deus. O pastor fez um apelo a todos os presentes a confiarem em Deus, e o seu José foi e recebeu uma oração com a imposição de mãos. E o seu José disse, eu lembrando aqui de alguns detalhes, ele confiou que o Deus confiável havia concedido a ele naquele momento a cura daquela enfermidade que ele estava vivendo. E ele estava encurvado e não ficou mais encurvado. E ele foi para casa. Quando ele chegou em casa, segundo ele pegou os remédios. Pegou todos os remédios dele e jogou fora. Os familiares disseram, seu José, o que o senhor está fazendo? Tudo que o senhor viveu, todas as dores que o senhor tem passado, como que você vai pegar esse remédio e jogar fora desse jeito? E ele, dizendo para mim, pegou tudo e jogou fora.
Eu não estou incentivando que você que está me assistindo faça isso agora. Mas o seu José tinha total confiança de fazer isso naquele momento. E ele fez. E a partir de então, o seu José foi no médico. O médico ficou boquiaberto. O seu José tinha, de algum modo, superado aquela situação de enfermidade. E eu conheci o seu José. E não foi só isso. O seu José viveu a dor de perder a esposa aqui na cidade de Nova Serrana. E eu fiz o culto fúnebre, participei do culto fúnebre. E quando eu olhava aquele senhor, doído por causa da perda da esposa, mas confiante por causa do Deus a quem ele ama e serve. É nesses momentos que a confiança em Deus é revelada. Porque Deus se revela pelas Escrituras e pela natureza. Mas a nossa fé se revela nos momentos de adversidade e pelas obras. Nesse momento, você que está me assistindo, eu faço um apelo a você confiar no Deus que é confiável. Amém? Sim. A confiar. E mesmo que cheguem os boletos e dá uma aflição, sim, você vai continuar confiando no Deus que é confiável. E mesmo que a morte tem trago aí muitas dores para as muitas famílias, você vai permanecer confiante no Deus que é confiável. Porque o único modo de agradar a Deus é confiando no que Ele diz, na direção que Ele dá e em quem Ele é.